Olá, boa noite. Hoje é 29 de abril de 2024. Deus abençoe você e sua família. Então, nós sabemos. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 321. 1 Coríntios 8, versículo 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, a ciência enche, mas o amor edifica. Então, uma coisa eu digo para você: se não houver o amor, o Evangelho, se não houver o ensinamento dos mandamentos, os ensinamentos de Jesus Cristo, a sociedade não vai estar edificada espiritualmente. Pode botar na sua cabeça. Não vai estar construída espiritualmente. A sociedade não vai estar elevada espiritualmente. E se não tiver as crianças sendo edificadas espiritualmente, não tiver passando um amor para as crianças, para os jovens, e até mesmo para adultos, vai se tornar uma espiritualidade negativa. Vai crescer a espiritualidade negativa. E não pense que vai ser ruim só para aquele que sofre a espiritualidade negativa, não. Aquele que recebe a espiritualidade negativa, aquele que promove a espiritualidade negativa contra a vida de alguém, pense ele que vai ficar impune, que não vai. Porque a espiritualidade negativa, ela não depende só de um demônio, ou então a pessoa está fora de si, não, a pessoa está consciente e sabe do que está fazendo. O demônio não deixa a pessoa totalmente fora de si todos os momentos. Tem momento que a pessoa está consciente e está fazendo o que é errado. Então, entenda bem, a culpa da espiritualidade negativa não se requer, não é só do demônio. Então, alguém entrou dentro daquela aquela pessoa mandou fazer mal a alguém, aquela pessoa fez mal a alguém, aquela pessoa fez isso, fez aquilo. Não. O espírito é 50%, vamos supor, um exemplo. Vamos supor, é 50% do espírito maligno, do demônio, espírito imundo, e 50% da pessoa. Então, quem tem culpa? O espírito maligno tem. A pessoa tem? Tem. Então, uma coisa eu digo para você, a espiritualidade negativa, ela vai querer ter uma grande escala, um grande aumento na sociedade, seja aqui em qualquer canto do mundo. Então, a espiritualidade positiva, ela só vai acontecer se pessoas se levantarem para que isso aconteça. Quem se levantarem? Os pais, a sociedade mesmo se levantar e pessoas que são o quê? Pessoas que são responsáveis pela sociedade. Prefeitos, governadores, vereadores, presidentes, governadores, senadores, os pais, em primeiro lugar os pais e as mães, os avós. Tem avô que ensina o filho a fazer o que não presta. Tem pai que ensina o filho a fazer o que não presta. Tem esposa que ensina vice-versa fazer o que não presta. E pensa que vão ficar impunes. Nenhum vai ficar impune. Essas pessoas que estão promovendo a espiritualidade negativa, que estão fazendo mal aos outros, mandando, incentivando, ela pode ter até uma conquistazinha, pode até ser realizado os objetivos dela. Mas a perda da salvação também terá. Então, se nos colégios não forem praticados ensinamentos da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, se dentro das casas dos pais e mães não passarem para os filhos de pequeno, para os seus jovens, lógico que tem que ser de pequeno, para os seus jovens. Se a sociedade não quiser a espiritualidade positiva, elas vão viver a espiritualidade negativa, as pessoas. Só que as pessoas, a todo custo, parece que querem lutar contra Deus, querem lutar contra o Pai Celestial e querem impedir a espiritualidade positiva de agir na sociedade, que isso se refere também a ter uma sociedade bem trabalhada. Por os governantes. Simplesmente pode ser votado por os tal, fulano, ciclano e beltrano, e acontecer de passar a ter um ensinamento da palavra de Deus nos colégios, disso, tá? Ele tem uma educação física. A educação física não é mais importante. Nenhuma matéria é mais importante do que a matéria de religião no sentido da palavra de Deus. Mas não existe isso. Para você ter uma ideia, como o sistema não quer isso. Não quer. Então, como é que uma pessoa pode reclamar da sociedade que está com problemas de crime, insegurança, de jovens no crime, se entregando ao crime, morrendo, matando os outros, atrapalhando a vida dos outros? Não tem o porquê de reclamar a Deus.
ou alguém, ou a polícia. Não tem condição. E se você souber que dependendo da espiritualidade negativa, Deus permite coisas horrendas, coisas terríveis no lugar. O próprio Deus. Então, veja bem, tem pessoas que têm que passar para os filhos. Se você tem um filho de 3 anos, ensina. Não, mas eu conheço um caso de uma mãe que ela só via na igreja e o filho foi para o lado errado. Mas não é por causa desse caso que você vai deixar de crer que Deus é maior do que aquele caso, de que aquele problema. Aí você tem que ver que a pessoa vai ser trabalhada espiritualmente, de criança, jovem, adulto. Mas vai chegar um ponto que a pessoa vai escolher o que quer. Mas a pessoa, quando é trabalhada de pequeno, de jovem, de adulto, ela tem uma tendência a procurar aquilo que ela foi que ensinaram. Se você for aprender qualquer outra coisa, você vai conseguir aprender, principalmente de pequeno. Se você ensinar o seu filho a dizer uma palavra, ele vai aprender. Quando a gente aprende a falar, de pequeno a gente consegue falar jovem, adulto e velho. Quando a pessoa começar a receber ensinamento de pequeno, ela passa a ter uma tendência. Ela tem mais a tendência a fazer aquilo que ela está sendo ensinada do que a não fazer. Então, uma coisa eu digo para você. Eu estou explicando para você a sociedade, porque muitas das vezes tem sociedade que está nesse sistema espiritual negativo. Por causa disso. Agora eu quero ler para você outro ponto principal. Qual o ponto principal que eu quero ler para você? Quero ler isso aqui, Mas se alguém ama a Deus, isso é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda há que alguns se chamem Deus, que no céu que na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há só um Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e só um Jesus Cristo, pelo qual somos todas as coisas e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisa sacrificada ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Tem gente que não tem um conhecimento e come a coisa que é sacrificada ao ídolo, que se referiu o ídolo a um Deus pagão, a um Deus que era uma divindade que tomava o lugar da divindade, de Deus e de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então era essa outra divindade, que inclusive até no começo da descoberta do Brasil, havia isso no Brasil. Então tinha pessoas que já habitavam no Brasil e elas tinham rituais que eram de ídolos, infelizmente, e a igreja, o povo que trouxe as escrituras sagradas, passou a ensinar e muitos se converteram e saíram daquelas práticas que eles viviam muito antes. Inclusive foi até a igreja católica, segundo o historiador, segundo a história. Eles tinham rituais, tal e tal, tal e tal, e saíram daqueles rituais a passar a servir só um Deus verdadeiro. Então, isso é muito importante. Eles passaram a ter conhecimento e viram que era errado e passaram a viver diferente. Porque teve o conhecimento, teve algo que passou, o amor. E eles foram elevados espiritualmente.